Bem, vamos direto ao assunto. Criatividade. O que é criar? Primeiro, a nossa forma de criar, a nossa forma que eu quero dizer, a nossa forma da capacidade humana de criar, não é uma criação no sentido que às vezes a palavra parece indicar. Não é uma criação do nada. Isso soa um pouco estranho, porque a gente ouve essa palavra, criar, e parece que é algo que surge do nada. Mas pra gente não é assim. Para Deus acho que é assim, né? Não sei, mas pra gente não. Então, olha só. Criar é combinar diversos elementos diferentes em uma forma nova. Só isso. Ponto. Então, veja, se eu estou combinando elementos diferentes, significa que eu estou usando elementos que já existem, certo? E se eu estou combinando de uma forma nova, quer dizer que essa forma ela se adequa às características que eu preciso no momento para atingir um objetivo. Vou tentar ser menos teórico aqui. Vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, na arte, né? Vamos pensar assim, um pouco na história da arte, sei lá, na arte cristã. É comum quando se vê falar de história da arte, uma ideia de que a humanidade passou ali por certas épocas, e em cada época se tinha uma concepção diferente do mundo, alguma coisa, e aí a arte mudava. Mas ela mudava a parte visual, a parte estética, ou, melhor dizendo, mudava a forma. Sem, no entanto, tentar mudar muito o conteúdo. É claro que eu sei que o conteúdo às vezes podia mudar um pouquinho, mas a essência estava em pegar um conteúdo, aquela informação que era originária, né, do cristianismo, e passar num formato novo que desse para as pessoas entenderem ali naquele momento, que ficasse mais acessível. Não que as outras formas perdessem o valor, né, fossem desvalorizadas por conta disso. Mas é preciso uma atualização. Então aqui a gente já tem uma outra ideia interessante sobre criatividade. Olha só, eu tenho uma combinação de elementos em uma forma nova para atualizar aquela informação. Mas olha só, eu não altero uma informação antiga. Eu simplesmente tento conectar as pessoas, né, contemporâneas, da nossa época, com aquelas informações. Eu tento passar aquela informação melhor. Isso significa que no processo criativo, o processo criativo ele exige um esforço do artista para saber dar essa ordem dessa forma, porque a forma nova ela tem que ter uma ordem. Bem, depois eu vou fazer um outro vídeo abordando a relação que existe entre forma e conteúdo. Mas eu vou tentar aqui falar apenas da criatividade em si. Bem, então tendo isso em mente, vamos prosseguir aqui. O ato criativo, ou seja, né, quando eu quero criar algo, eu passo, na maioria das vezes, ou todas as vezes, por 3 etapas. E essas 3 etapas, elas se repetem sempre, mesmo que a pessoa seja um experiente do assunto. E uma coisa que eu queria comentar aqui é que a criatividade ela é uma ação que todos podem fazer, porque a nossa vida depende disso. Depende dos atos criativos. Quando a vida fica muito monótona, repetitiva, a gente tende a inventar alguma coisa. Isso porque é uma tendência nossa, né, a criar coisas novas. O que não significa, como eu falei, que as coisas antigas sejam ruins, ok? Então, veja bem, a ação criativa também não está limitada apenas à questão artística,
sabe, como se fosse assim, algo apenas para pintores, músicos, escultores, sabe? Não é bem isso. Eu sei que a nossa relação com o conteúdo artístico, ou melhor, com o conteúdo criativo, deixa uma imagem falsa sobre essa atividade. Porque a gente está muito acostumado a ver muitos filmes, ouvir muitas músicas e tudo mais. Mas então vamos lá. O que eu estou querendo fazer aqui é explicar essas 3 etapas para ajudar um pouco a quem quiser ir criar alguma coisa e não está sabendo por onde começar, sabe? Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo com isso é libertar um pouco as pessoas de serem apenas receptores de informação. Porque quando a gente aprende a desenvolver um pouco a criação, nós temos uma tendência a ficar muito mais atento naquilo que a gente recebe, certo? Então, isso ajuda a melhorar a nossa concentração, ajuda a melhorar a nossa capacidade de entendimento, porque o ato criativo exige concentração nossa, exige uma organização de temas, enfim, exige bastante do nosso desenvolvimento cognitivo, da nossa inteligência, da nossa memória. E à medida que a gente vai criando cada vez mais coisas, né, a nossa capacidade criativa só aumenta. Então, é sem fim isso aí. Por isso que é muito comum a gente ver, assim, quando procura história, às vezes, de algum artista, algum escritor antigo, e os caras produziam muito, né? Produziam assim, absurdamente. Porque ao longo dos anos que você vai aperfeiçoando esse processo, a criação fica mais fácil mesmo. Então vamos lá. Outro ponto também que eu queria deixar claro aqui é que todo mundo que percebeu que pode criar alguma coisa, que pode fazer, que pode agir, se tornou uma pessoa assim mais íntegra, sabe? Porque a pessoa passa a se conhecer mais. Então, tem vários benefícios, eu não vou conseguir abordar todos os benefícios aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos lá. A primeira etapa do processo criativo é a inspiração. Então, vamos lá. Seja o que for que você queira criar, entenda que é muito importante ter inspiração. E a inspiração, eu estou chamando assim, porque é o que é mesmo, a inspiração, né? Mas também preciso aqui fazer uma observação para poder tirar uma confusão que existe sobre essa palavra. Quando a gente fala de inspiração, eu sei que é muito comum a pessoa imaginar que ela vai sentar ali diante da mesa, papel em branco, e esperar vir uma iluminação divina para ela poder criar. Mas a inspiração nunca vai acontecer dessa maneira. A inspiração ela acontece com a absorção de informações no seu imaginário. Então, você só vai conseguir ficar inspirado depois que procurar muita informação sobre o que você quer criar. Então, se você quiser criar uma música, você tem que procurar as músicas que tenham a característica que você quer colocar na sua música. Se você quer criar um vídeo, um roteiro para um vídeo, você vai fazer a mesma coisa. Procurar vários vídeos que tenham um roteiro semelhante, procurar vários roteiros. Se você quer escrever uma história, um conto, sabe, não sei, um artigo, alguma coisa, você tem que ir lá, ler textos semelhantes ao texto que você quer escrever e vai tirar a inspiração deles. Essa primeira etapa aí da inspiração, ela acontece basicamente quando a gente coloca informações no nosso imaginário. E essas informações têm que ser do mesmo tipo do que a gente quer criar. É claro que você pode usar algumas informações que são um pouco diferentes, mas elas vão te ajudar apenas para poder dar uma
um pouco uma variada, vamos dizer assim. Mas a essência do que você quer criar está nos dados ou nas informações que você coleta e coloca na sua imaginação, na sua memória, no seu imaginário. Você vai partir daí. Daí o segundo passo é a materialização disso. Porque olha só, depois que você absorveu as informações do que você queria, você automaticamente, após consumir essas informações, você já vai criando mentalmente o que você quer fazer. Então, digamos, se você esteja querendo escrever um artigo, depois de ler ali 5, 10 artigos, você já vai percebendo que o artigo que você quer, ele vai, vamos dizer, aparecendo na sua mente. Você já vai tendo uma boa imagem de como você quer conduzir aquele tema, aquele artigo, por onde começar, quais são as etapas, o que você vai abordar e tudo mais. A mesma coisa com música, a mesma coisa com, sei lá, roteiros, vídeos, enfim, o que você imaginar. Mas, nessa primeira etapa, essas informações elas são todas abstratas e são, vamos dizer, imateriais, porque está tudo no imaginário ainda, elas estão ali juntas, melhor, essa criação ainda está junta, está unida ali na sua imaginação com os dados que você coletou. E aí que vem a segunda etapa, que a segunda etapa se chama materialização. Na materialização, o objetivo é tirar essa informação que está ali no abstrato e imaterial e materializar ela de alguma maneira. É claro que existem também etapas nessa materialização. A gente materializa aos poucos, não é imediatamente. Então, a primeira parte da materialização de um conteúdo, de alguma coisa que a gente queira fazer, é passar para o papel. Passar para o papel um projeto, algo que a gente esteja planejando, pensando, é fundamental. Porque depois que aquele projeto, aquele planejamento, você consegue ver ele no papel, você nota se o que você colocou está de acordo com o que você estava pensando, com as ideias iniciais. Você já começa a fazer ali uma primeira dialética. Já começa a comparar com as ideias que você tinha inicialmente, e ver se está de acordo, se está faltando alguma coisa. Você já começa passando para o papel. Isso ainda é materialização. Mas a materialização, essa parte é só o começo, colocar no papel. Depois, ainda temos que, de fato, materializar o que a gente está querendo criar. Então, como eu dei um exemplo, né? Digamos que eu quero criar uma música, eu vou ali e escrevo a partitura. Já é uma primeira etapa de materialização. Depois eu preciso materializar de fato, eu vou precisar gravar a música. Então, talvez eu precise usar instrumentos, vocal, um grupo de pessoas. Uma segunda etapa de materialização seria essa aí. E veja que desde o início da materialização, de escrever no papel até a parte de fazer a materialização final, é necessário ter o uso de instrumentos. Porque veja, sem instrumentos você não materializa coisa alguma. E aí isso é muito importante, porque eu sei que eu estou falando tudo isso porque eu já passei por isso. Quando chega no momento de materializar, bate um certo desânimo por não ter as ferramentas certas, não ter as ferramentas necessárias. Mas a gente não pode parar aí, a gente tem que ou fazer com o que tem, ou procurar adquirir as ferramentas e os instrumentos necessários para materializar a nossa ideia. E o que ajuda com o tempo é que, à medida que a gente vai investindo ali em equipamentos, em ferramentas para melhorar a materialização, as nossas criações começam a acontecer com mais facilidade, com mais fluidez e vão acontecendo mais rápido também. E também, então olha só, a materialização tem muitos pontos importantes.
Uma outra questão importante na materialização é saber usar esses instrumentos. Então é aí que entra aquela pesquisa mais técnica, que é como é que usa, sei lá, um equipamento de câmera, como é que usa um software novo, como é que usa as ferramentas que você vai usar. Então, é muito importante saber que você precisa de equipamentos e precisa saber usá-los. Porque se você não souber usar, não vai sair, certo? Afinal de contas, o equipamento é um instrumento que vai materializar aquilo que está na sua mente. Mas para que você consiga fazer essa materialização, você tem que saber usar esse instrumento. É como você querer escrever no papel, mas não sabe escrever. Então precisa saber usar o instrumento. E essa segunda etapa que se chama materialização. A terceira etapa, essa aqui eu acho que a terceira é uma das mais importantes de todas. Vamos dizer que seja a mais importante, porque é a etapa que pode ser mais negligenciada. Porque eu sei que tem gente que consegue ter ali equipamentos, instrumentos para criar, consegue ter as ideias, enfim, cria ali o que queria criar. Mas se fica, vamos dizer assim, decepcionado ao ver o resultado e não pensa que existe uma terceira etapa. Então vamos lá, essa terceira etapa é a nossa outra dialética que entra aqui. É o seguinte, depois que você materializou, é muito importante saber se você alcançou o resultado que você queria. Eu sei que você gastou tempo planejando, gastou tempo executando, gastou material, gastou recurso, gastou seu tempo, e no final você quer que dê certo, obviamente. Mas pode ser que de primeira, na primeira vez, né, na primeira materialização, não dê certo. Não, você não alcança o objetivo que você tinha no início. E se isso não acontecer, tudo bem. Essa terceira etapa é a de verificação, onde você vai verificar se o que você finalmente conseguiu materializar estava de acordo com o objetivo que você colocou no início. E se você achar que não está de acordo, que não alcançou os objetivos iniciais, o que você faz? Você analisa o que não funcionou, o que não deu certo e repete o processo. Eu sei que muita gente se frustra nessa etapa, porque não quer ter todo o trabalho de novo. Então, por isso que eu estou aqui tentando falar sobre esse tema, porque se a gente tiver em mente que isso é normal, vai ser muito mais fácil criar, porque a gente já vai estar esperando desde o início essa frustração. Então, se ela chegar, você não vai estar surpreso. E outra coisa também, caso aquilo que você criou não esteja exatamente de acordo com o que você queria, isso não é totalmente ruim, porque você pode pegar aquilo ali que você fez, deixar guardado, para primeiro analisar o que deu certo ali, o que funcionou, mas não funcionou nesse projeto, e aí você aproveita, e também para poder aprender o que não fazer, para não cometer aquele erro de novo. É como aquela história do Thomas Edison, né? Dizem que ele até chegar na lâmpada final que ele criou, ele construiu 1000 lâmpadas, mas todas as 999 davam errado, até que a última deu certo. E eu ficava até com essa história na cabeça, pô, mas que cara insistente, né? Bem, se ele não tivesse insistido, a gente não teria lâmpada elétrica hoje. Então veja, o cara insistiu muito ali, eu sei que tem mais detalhes nessa história, mas é importante a gente entender que, uma vez que a gente passa por essas 3 etapas de inspiração, materialização e análise no final, você vai ter feito um produto seu, ou sua criação, uma única vez. Passou pelas 3 etapas, você criou uma vez. E aí você analisa, vê se está de acordo, repete o processo, se for necessário, e cria de novo. É muito importante entender isso para diminuir as frustrações, para aumentar a criatividade, aumentar a produção e
e também se conhecer melhor, para a gente se conhecer melhor, conhecer as nossas limitações, as nossas capacidades também, nossos potenciais e principalmente uma coisa essencial que conhecer o nosso gosto também, porque a gente pensa às vezes que gosta de uma coisa ou outra simplesmente porque está acostumado somente a consumir aquilo ali. Mas depois que você começa a criar, você percebe que você se interessa por outras estéticas também, outros tipos de beleza, enfim. Então é isso que eu queria comentar aqui hoje. Eu espero que tenha ficado bom esse vídeo. Caso você se interesse sobre o tema, quiser falar alguma coisa, pode fazer seu comentário, pode fazer perguntas também. Eu vou tentar manter aqui o canal com vídeos constantemente, só abordando questões relacionadas a criações. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.